Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos começar a conversar um pouco sobre cinética química, a parte introdutória de cinética. Mas afinal, professor, o que é a cinética? É a parte da química que vai estudar a velocidade das reações químicas e os fatores que podem afetar, que podem alterar essa velocidade. Mas afinal, o que é essa rapidez, essa velocidade de reação? É uma grandeza que vai medir o consumo dos reagentes, a formação do produto por unidade de tempo. E dentro desses conceitos, nós podemos ter reações tidas como rápidas ou lentas. Rápidas, como uma neutralização em meio aquoso, a combustão, e lenta, como uma fermentação, uma formação de ferrugem e assim por diante. E seguindo esses preceitos, nós temos então o que nós chamamos de velocidade média, que nada mais é do que a variação da quantidade dividido pela variação do tempo. Geralmente a velocidade média ela vai ser expressa em mol por litro vezes segundo. E dentro desse conceito de velocidade média, nós conseguimos classificar, mensurar se essa reação é rápida ou lenta. Exemplo, vamos aqui para o nosso caso em tela. Pegamos aqui uma equação qualquer, correto? No decorrer dessa equação, o que vai acontecer? Os reagentes vão ser consumidos, então sua concentração vai cair, vai ser decrescente, e os produtos vão ser formados, então sua concentração vai ser crescente. Ou seja, reagente, no decorrer da reação, sempre vai ter a concentração caindo, e o produto, no decorrer da reação, sempre vai ter as suas concentrações aumentadas, crescente. E partindo desse princípio, dessa variação da concentração, dessa variação da quantidade, pelo intervalo de tempo, nós conseguimos medir, mensurar a velocidade média de uma reação química. Olha esse exemplo aqui. Peguei aquela equação, aqui está o quadro com os valores de tempo por concentração de cada um dos participantes. Aí pergunta na letra A. A velocidade média de produção de NO2 entre T0 e T5, ele quer saber então qual que é a velocidade média do NO2 entre T0 e T5, ou seja, entre 0 e 5 minutos de reação para o NO2. Nós sabemos que velocidade média é variação da quantidade, então é final menos inicial. E variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então está bem tranquilo. Vamos aqui na variação da quantidade. A quantidade final foi 0,064 e a inicial 0. Por que 0, professor? No tempo 0, aqui no T0, no início da reação, não há formação de produto. Só no decorrer da formação que forma-se produto. Então sempre aqui vai ser 0. Ok, então vai ficar 0 menos 0,64. 0,064 menos 0, dividido pela variação do tempo. Tempo final é 5, tempo inicial é 0, 5 menos 0. Então, nós temos isso aqui, ó. Velocidade média de 0 para 5 é igual variação da quantidade, quantidade final, menos quantidade inicial, dividido por tempo final, menos tempo inicial. Então, na verdade, 0,064 menos 0 vai ser 0,064 e 5 menos 0 vai ser 5. Dividindo 0,064 por 5, nós vamos encontrar a velocidade média de reação de 0,0128 mols por litro vezes minutos. Professor, da onde o senhor tirou essa unidade? Mol por litro, tá aqui, é a concentração, é a quantidade, em minutos, porque o tempo que nós temos aqui é em minutos. Então, professor, calcular a velocidade média é só pegar a variação da quantidade e dividir pela variação do tempo? Sim, só isso. Lembram-se que variação é final menos inicial, correto? Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Nós já entendemos, então, que a cinética química mexe com a velocidade, com a rapidez das reações, e que dentro desse conceito nós podemos calcular a velocidade média da reação. Mas na cinética química nós também podemos calcular
a velocidade instantânea. E nada mais é do que a medida instantânea daquele momento ali, do instante, correto? E como que a gente mede isso? É só mensurar o coeficiente angular da reta do gráfico. Como assim, professor? Você pega a reta do gráfico e traça o coeficiente dele. Só isso, é bem tranquilo. Mas, para ter velocidade média, para ter velocidade instantânea, nós temos que ter reação. E para ter reação, nós temos algumas condições que devem ser atendidas. Essas condições estão lá no que nós chamamos de teoria das colisões. Na teoria das colisões, ela trabalha com 4 condições para as reações ocorrerem. 2 condições são fundamentais e 2 condições são complementares. As 2 condições fundamentais é a afinidade química entre os reagentes e contato entre os reagentes. As condições complementares são a frequência das colisões entre essas moléculas, esses reagentes, e choque efetivo. Mas, professor, eu não entendi esse contexto geral da teoria das colisões, então nós vamos explicar melhor aqui. O que acontece? Nós temos aqui uma reação I2 mais H2. São nossos reagentes. Para eles reagirem, não basta ele estar em contato, não basta ele ter afinidade química. Isso é uma condição fundamental. Mas eles têm que ter choque efetivo. Além de choque efetivo, frequências nas colisões. Então vamos aqui. Quando esse choque tem uma orientação adequada e uma energia mínima, que nós vamos explicar agorinha, ele consegue reagir. Observe, ó, o I2 chocou-se com a molécula de H2, reagiram formando HI. Nesse caso aqui, olha só como foi o choque. Não teve uma orientação adequada, então não há reação química. Então, galera, a teoria da colisão diz isso, que para uma reação acontecer, o choque tem que ter uma orientação adequada, tem que encaixar bonitinho e ter uma energia mínima, que nós chamamos de energia de ativação, que é outro papo. Então, isso aí é a teoria das colisões. Olha aqui outro exemplo. Aqui, molécula, se chocaram, o choque foi efetivo, a orientação foi boa, formou-se 2 produtos distintos. Aqui, as mesmas moléculas, praticamente, né, com a mesma geometria molecular, se chocaram, a orientação não foi legal, não teve uma energia mínima, provavelmente não teve reação, manteve-se os reagentes. Então, para acontecer uma reação, nós temos inúmeros fatores, correto? Então, vamos aí lembrar as condições. Afinidade química, não adianta ter choque sem não ter afinidade. Choque efetivo, contato entre os reagentes e frequência nas colisões. Isso são os 4 princípios fundamentais para ocorrer uma reação química. Mas vamos continuar aqui no nosso mapa. Então, nós entendemos as condições para ocorrer uma reação. Ok, só que tudo isso aqui atendido, nós vamos ter que passar pelo EA e CA. EA, energia de ativação, e o CA é o complexo ativado. A energia de ativação nada mais é do que uma energia mínima para que uma reação ocorra. Já o complexo ativado é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos. Ou seja, antes de chegar aqui no produto, eu passo pelo meu complexo ativado. Vamos estudar aqui melhor, vamos analisar esse gráfico. Aqui está a energia e aqui o caminho da reação. Reagentes, produtos. Os reagentes começam a se chocarem, eles possuem afinidade química. Para eles formar o produto, eles vão ter que ter uma energia mínima. Essa energia mínima nós chamamos de energia de ativação. Quando se tem essa energia de ativação, eu venho para cá. Eu formo o complexo ativado. O complexo ativado é exatamente esse ponto aqui em que está o laser. É uma estrutura intermediária. Esse complexo ativado, a gente não pode afirmar que ele é o reagente, simples e puro, e nem podemos falar que eles já são os produtos. Não,
Ele é uma estrutura intermediária, saindo dos reagentes para os produtos. Não existe reação química sem energia de ativação e sem complexo ativado. Então, galerinha, olha aqui, nosso reagente atinge-se a energia de ativação, olha aqui o tamanho dela, a magnitude dela, atingiu o complexo ativado, eu consigo formar os produtos. E essa variação de energia que nós já estudamos lá em termoquímica, nós chamamos de ΔH, que é a variação aí de entalpia entre os reagentes e produto, variação de energia. Então, esse gráfico aqui deixa bem claro essa questão da teoria das colisões, o que é a energia de ativação e o que é o complexo ativado. Mais uma vez, para ficar bem claro, o Enem gosta de trabalhar com esses conceitos. Energia de ativação é a energia mínima necessária para a ocorrência de uma reação química e o complexo ativado é uma estrutura intermediária entre reagente e produto. Voltando aqui para o nosso mapa, nós temos que compreender também a lei da velocidade. Não basta sabermos calcular a velocidade média. As reações químicas ela é baseada em uma lei, que nós chamamos de lei de velocidade, que nada mais é do que V é igual a K vezes concentração dos reagentes elevado a seus respectivos expoentes, ordem, correto? K é a constante de velocidade. A gente vai discutir isso aqui melhor. Vamos aqui. Peguei uma reação genérica, A reagindo com B, produzindo C e D. Esse Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes da equação. Como que ficaria a lei da velocidade para essa equação? Lei da velocidade é igual a K vezes concentração de A elevado a seu respectivo coeficiente, vezes a concentração de B elevado a seu respectivo coeficiente. Professor, na lei da velocidade não entra as concentrações dos produtos? Não, porque a concentração dos produtos, isso aí é consequência, correto? É igual quando a gente trabalha com equações não elementares, ou seja, aquelas equações que ocorrem em mais de uma etapa, em duas ou mais etapas. Quem vai determinar a velocidade ali é a etapa lenta, correto? Então, essa é a lei da velocidade. E com essa lei aqui, você consegue descrever a velocidade de qualquer reação química. Então, V é a velocidade da reação, como nós tínhamos conversado. K é a constante da reação. Concentração de A e B, correto? Concentração em mol por litro. E A e Bzinho são os coeficientes de A e B. Vamos supor que aqui seja 2. Eu colocaria 2 aqui. Se aqui fosse 1, eu colocaria 1 aqui. Tanto faz. Então, isso é a lei de velocidade. Você vai pegar a constante da reação e multiplicar pelas concentrações dos reagentes. Sempre lembrando que essas concentrações vão estar elevadas aos coeficientes. Então, lei da velocidade bem explicada. Velocidade é igual a K, constante da reação, constante de velocidade da reação, vezes a concentração dos reagentes, se é 1, 2 ou 3 reagentes, não importa. Lembram-se que sempre esses reagentes vão estar elevados ao seu coeficiente, correto? Só que dentro desse conceito de lei de velocidade, nós podemos definir a ordem e a molecularidade das reações, sendo que a ordem é o expoente da lei de velocidade, esse Nzinho aqui, e a molecularidade é a quantidade de moléculas que reagem ali, correto? Vamos analisar aqui então. Pegando aí essa equação aqui, nós vamos perceber que em relação ao NO, a ordem é 2, ou essa reação é de segunda ordem. Em relação ao H2, a ordem é 1 ou de primeira ordem. Por quê, professor? Porque aqui, ó, se eu fosse escrever, vou pegar aqui a caneta aqui. Se eu fosse escrever que a lei a lei de velocidade dessa reação seria como então? Vamos aqui. V igual a K vezes vamos colocar um vezes melhor aqui, vezes a concentração de NO
elevado ao seu expoente, ao seu coeficiente, que nesse caso é 2, vezes a concentração do segundo reagente, que nesse caso nosso é o H2. Ok. Esse H2 vai estar elevado a 1, que aqui o coeficiente, quando não tem, é 1. Então, quando não está escrito, né, numeralmente, você pode escrever ou pode deixar assim, mas eu vou escrever só para evidenciar. 1. Isso aqui é a lei de velocidade dessa equação. Só isso. Professor, e se ele me desse os valores? Você substituiria e resolveria a conta. Matemática básica. Então, em relação à ordem, eu posso dizer que em relação ao NO, a ordem é 2, ou de segunda ordem. Em relação ao H2, a ordem é 1, ou de primeira ordem. E se ele perguntar a ordem da reação, sem citar se é em relação ao NO ou H2, a ordem é 3, porque 2 mais 1 são 3. Então, essa reação é de terceira ordem, ou de ordem 3. Em relação à molecularidade, é só você somar as moléculas que estão reagindo. 2 mais 1, 3 moléculas. Então, essa reação ela é trimolecular. Por que ela é trimolecular? Porque 3 moléculas se chocam para formar os nossos produtos. Então, ordem e molecularidade é isso. Ordem vai ser os expoentes, correto? Que tem a ver com os coeficientes. E molecularidade é a quantidade, é o número de moléculas que se chocam para formar determinados produtos. Voltando aqui para o nosso mapinha de cinética, o último conceito que nós temos que trabalhar, que envolve subconceitos, é os fatores que podem afetar, que podem alterar as reações químicas. São 8 fatores principais que nós vamos conversar em uma próxima aula. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês tenham em mente o quê? Que cinética química estuda a velocidade, a rapidez com que as reações ocorrem, e essa velocidade é uma grandeza que tem a ver com a formação de produto, o consumo de reagente por unidade de tempo. Então, as reações podem ser classificadas em lentas ou rápidas, e derivam dessa cinética química a velocidade média, que nada mais é do que a variação da quantidade sobre a variação do tempo, correto? Mas nós também temos a velocidade instantânea, que pode ser dada através do gráfico, do coeficiente angular, daquela reta que está ali no gráfico. Mas só que para ter velocidade, nós temos que ter reações. E para ter reações, tem algumas condições básicas que a teoria das condições, das colisões, exige, que é afinidade química e contato entre os reagentes, e algumas condições complementares, que é frequência nas colisões para formar choque efetivo. Só que você tem que ter em mente que essas colisões não podem se dar de qualquer maneira, tem que ter uma orientação adequada e uma energia mínima necessária. E essa energia mínima necessária é o que nós chamamos de energia de ativação. Uma vez tendo essa energia de ativação, eu formo o complexo ativado. Esse complexo ativado é uma estrutura intermediária entre reagente e produto. Para eu chegar nos produtos, saindo dos reagentes, eu tenho que passar pelo complexo ativado. Nesse sentido, tendo-se reação, tem-se velocidade, nós podemos calcular a lei da velocidade, que nada mais é do que K, que é a constante da reação, vezes a concentração dos seus reagentes, elevada aos seus respectivos expoentes. E esses expoentes, nós chamamos eles de ordem. E analisando a equação química, nós podemos determinar a ordem, que nada mais é do que os expoentes dessa lei. E também nós podemos saber evidenciar a molecularidade, que nada mais é do que a quantidade de moléculas que estão, de reagentes que estão ali se chocando para formar os nossos produtos. Correto? E para finalizar, como eu mencionei, na próxima aula nós vamos falar dos fatores que alteram essa velocidade. Inúmeros fatores, correto? Mas os principais são 8.
A gente vai conversar mais, explicar como cada um altera, que vai desde o estado físico a catalisador, inibidor, veneno. Correto? Então, galerinha, nós chegamos aqui nas considerações finais, né? O finalzinho dessa aula. Eu quero pedir para vocês dar uma concentrada, assistir essa aula anotando as suas dúvidas, pode mandar as dúvidas para mim, correto? E vamos debatendo aí, vamos sanar as dúvidas. E uma tarefinha para casa é o que, professor? Pesquisem, leiam quais são esses 8 fatores principais que alteram a velocidade de uma reação química. Porque na próxima aula a gente já pode trocar uma ideia, quando a gente vai fazer uma live para fechar esse conteúdo de cinética, para a gente tirar todas essas dúvidas. Então, assistam a próxima aula já em mente quais são esses 8 fatores, beleza? Valeu, até a próxima aula, tamo junto, galera!